Meus irmãos, a paz do Senhor a todos vocês aí que me assistem, me ouvem nesse momento. Eu me encontro aqui em Portugal, mas na verdade sirvo a Deus ali na cidade, no país chamado Suíça. E há 3 anos a gente está ali servindo ao Senhor. Sou pastor presidente da Igreja Evangélica Ministério Emanuel, ali com sede na cidade de Yverdon, na Suíça, e com filial na cidade do Rio de Janeiro, onde meu irmão, pastor Celso, ele dirige, pastor Celso Santos, mais precisamente na cidade de Itaguaí, e outra filial lá em Geneve também, na Suíça. E neste momento eu quero chamar verdadeiramente a sua atenção, porque dessa vez eu não vou pregar, eu não vou fazer explanação bíblica, vou me utilizar de um texto apenas, mas eu quero contar uma experiência que o Senhor me deu no ano de 2011, mais precisamente no dia 9 de outubro de 2011. Mas antes de tudo eu queria ler com você o texto que se encontra no livro da Revelação, Apocalipse, capítulo de número 21 e o versículo de número 4. Você que tem sua Bíblia aí, acompanhe esse texto. É muito interessante que você veja, que você participe comigo, porque o que eu vou contar, eu sei que com certeza a sua vida vai ser mudada. A você que tem um ministério, você que é missionário, pastor, você que tem um ministério de Deus na sua vida e está em atividade e não sabe muito bem por que acontecem determinadas coisas na tua vida, na tua igreja, no teu ministério. Eu quero expor aqui para você algumas coisas que talvez esclareça você e que você vai ficar mais ciente de quem é o seu Deus, de quem é Jesus Cristo, através de uma experiência que o pastor Sérgio Júnior, esse que vos fala, teve. O texto, Apocalipse capítulo 21, verso de número 4, assim está escrito: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu vou repetir. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém? Queridos, para quem não me conhece, é uma rápida apresentação. Eu sou pastor aqui lá na Suíça. Eu estou, na verdade, aqui em Portugal, no quarto de um hotel. Amanhã eu vou estar ministrando em uma conferência, em uma assembleia geral de uma convenção. E eu queria aqui expor, eu tive essa oportunidade porque nosso dia a dia é muito corrido e eu estou com a dívida com Deus, então eu quero pagar aqui. Que dívida é essa? É que o ministério de um pastor, o ministério de um itinerante, ele é recheado de experiências espirituais, de experiências com Deus no ministério. E eu sou um tipo de homem, eu sou um tipo de pastor que Deus me agraciou de poder obter alguma experiência no campo missionário. Se você for olhar aí no Google, nos sites aí de relacionamentos, você vai ver que nas redes sociais eu estou lá fazendo obra missionária em Campinas, em São Paulo, em Salvador. Bom, não interessa. O importante é que eu queria expor a você aqui um pouco de como é que funciona um chamado missionário, um chamado espiritual, e o porquê. Porque às vezes a gente se encontra meio confuso no exercer do ministério. Às vezes a pessoa, o missionário, o profeta, o pastor, a missionária, o diácono, o presbítero, o evangelista, ele está em uma missão, ele não consegue compreender bem o porquê desse chamado. No ano de 2011, eu tinha recém-chegado da Suíça. E eu passei o mês de setembro, outubro, novembro e dezembro em Salvador, na Bahia, Brasil. Mas antes de eu vir para a Suíça no ano de 2011, em janeiro de 2011,
Eu tive as experiências em 2010, 2009, 2008, em Goiás, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no interior de São Paulo. E a mais dolorida foi no interior de São Paulo, onde eu tive que perder meu emprego, sair da Petrobras, trabalhava com meus tios, parentes meus, trabalhando dentro da refinaria em Paulínia. E eu não entendi muito bem o porquê que Deus permitiu eu sair de uma área que eu estava subindo para o de cadeiraria, onde eu ganharia muito bem. Já estava, na verdade, ganhando melhor. E de uma hora para outra o meu exame deu errado. E eu fui reprovado, e a Petrobras ela é bem exigente na questão da saúde do trabalhador, e eu fui reprovado. Daí então comecei a trabalhar para o Deus, fazer a obra missionária, investir aquilo que eu ainda tinha de dinheiro na minha conta, investir na obra missionária, fazer missões e pregar a palavra, mas pregar em vários lugares. Fiquei bastante conhecido no interior de São Paulo, em Paulínia, Mogi das Cruzes, a Santo André, o ABC Paulista. Então, eu andava ministrando a palavra de Deus. E na cidade de Cosmópolis, aonde eu tenho os pastores que levantou o meu ministério, que me separou, me levantou para o evangelista, depois para o pastor. Esse ministério que é presidido pelo pastor Manuel Venâncio e Elias Calisto, são os dois homens de Deus que o Senhor utilizou na cidade de Cosmópolis para levantar a minha vida, levantar a minha história e levantar o meu ministério. E nesse período que eu vivi na cidade de Cosmópolis, o Senhor deu experiências para mim inenarráveis. Mas perceba, essas experiências me fez ficar mais maduro na presença de Deus. Essas experiências me fez suportar muitas dores. E eu tive vezes de sair da congregação depois de ministrar a palavra e o céu descer na igreja. E tá aquele Pentecoste e minha alma regozijada, meu espírito em júbilo pela presença de Deus, né? Pela graça de Deus nas nossas vidas e ali assim expandida na igreja. Então é uma coisa muito linda, muito bonita de se ver e de dizer, poxa, Deus é fiel, Deus cumpriu a sua promessa na minha vida, Deus ele fez coisas lindas na minha vida. Então eu guardei no meu memorial histórias gostosas, mas também histórias muito dolorosas. Nesses dias que eu saía daí para pregar, sem ter um centavo no bolso, eu questionava a Deus o porquê que a obra dele era tão desvalorizada. Por que a gente jejuava, consagrava e nada, as pessoas pareciam que não davam valor. Então, assim, o sofrimento no ministério, o sofrimento no campo missionário, fazendo a obra, me trouxe certas dores e também uma grande dose de bálsamo, uma grande dose de unção de Deus, unção de resignação, de resistência, de perseverança, porque o ministério não sobrevive apenas de palavras, o ministério ele sobrevive de experiência espiritual com Deus, joelho no chão, experiência e chamado mesmo do Senhor para com nossas vidas. Mas o que eu quero falar com você aqui é sobre a data de 8 de outubro de 2011. Essa data eu preguei Gênesis 41, 44. Quando Deus exalta a vida de José dentro do Egito, e ao ponto de Faraó dizer para José, olha só que hoje eu estou lhe dando o Egito nas suas mãos e que nenhum homem vai levantar nem os braços, nem as pernas aqui no Egito, se você não me autorizar. E o Faraó ainda diz mais, eu só serei acima de você alguma coisa no trono. Você vai dominar tudo aí. Aquela parte que você já conhece, sobre Deus exaltando José como governador no Egito e dando a ele sandália, anel, colar e roupas de linho fino. E eu preguei essa mensagem em uma cidade onde a pastora, o pastor, e eu não vou dizer o nome por questão de ética, havia me prometido certa quantia, havia me prometido vender alguns DVDs meu. E como eu tinha recém-chegado da Suíça, estava pregando nas ilhas, pregando em cidades do interior, em vigílias, que eu sempre amei ministrar em vigília,
Eu estava muito feliz e pensando, eu vou fazer o que Deus quiser, Deus vai ver o que Ele vai fazer aí. Irmão, preguei, passei do horário, 45 minutos, ela me pediu o microfone, tudo bem, passei o microfone, foi uma benção, um galpão enorme. Eu penso que eu nunca preguei para tanta gente como tinha naquele galpão naquele dia. E tinha muita gente mesmo, eu fiquei muito feliz. E eu disse, amém, amém. Quando chegou no final da vigília, a pastora me chamou e falou, olha só, aquilo que eu prometi para você eu não posso cumprir, não pude cumprir. Me dá o número da sua conta para ver se eu ponho uma oferta para você depois. E aquilo me doeu o coração porque eu não tinha um dinheiro de transporte para voltar para casa. E eu estava bem distante de onde eu moro, uma cidade distante, que eu não quero dizer o nome, por questão ministerial mesmo, não vale a pena. Mas eu cheguei em casa, pela graça e misericórdia de Deus que me trouxe até Salvador, até minha residência. E eu tinha pregado no sábado à noite, e amanheceu o dia, era domingo de manhã. E nesse domingo de manhã era o dia 9 já, o dia 9 de outubro de 2011. Eu cheguei em casa nesse 9 de outubro, deitei na cama e muito triste mesmo, porque eu disse, poxa Jesus, o Senhor me levou para a Suíça, o Senhor soprou meu nome naquele país. E agora o Senhor me traz para Salvador de novo. E eu estava próximo a casar, porque eu casaria no final do ano. E nessa data de 9 de outubro, esse domingo, eu muito cansado, muito triste, eu deitei na cama para dormir. Me lembro que eram umas 9 para 10 horas da manhã quando eu consegui chegar em casa. E dormi bastante. E só levantei em torno de 2, 3 horas da tarde. Levantei e fiquei pensando, mais tarde eu vou para a igreja, porque era um domingo, e como meu pai é pastor em Salvador, eu disse, eu vou lá, vou na igreja lá que meu pai é pastor, só que pensei comigo, meu pai vai me botar para pregar. Bom, eu vou dormir de novo, vou comer alguma coisa, vou dormir, e mais tarde eu vejo se dá para eu ir, ou se não dá para eu ir, se dá para eu não ir, se eu não vou. E fiquei, irmão. Dormi e esperei o que ia se suceder. Esperei o que ia acontecer. E como eu não tinha muita perspectiva de ir para esse culto à noite, fiquei pensando. Comi alguma coisa, me deitei de novo. E tive um trabalho para pegar no sono de novo, mas estava muito angustiado, o coração muito triste mesmo, decepcionado com o ministério que Deus me deu, a chamada para pregar. Confesso que pensei em desistir de ministrar a palavra, e nem força para orar eu tinha, já estava pernoitado da vigília, e só me vinha no pensamento, eu não nasci para ministrar, para fazer a obra. Eu penso que isso é só coisa de fogo de palha, como o texto está dizendo, que com o tempo as obras se revelariam. Através do fogo ela seria revelada, será de palha, de feno, de madeira, ou de ouro ou de prata. E pensei, o negócio é eu buscar o emprego e parar. Ir para a igreja simplesmente como um membro comum. Na época, então, eu era evangelista, e eu disse, eu vou ser o evangelista normal, vou ficar na igreja normal, e vou ajudar meu pai em Salvador, vou casar e vou ver o que é que vai acontecer da minha vida. E nesse mesmo dia, 9 de outubro, eu deitei, não me recordo a hora que eu deitei, mas eu dormi, consegui dormir, e eu me lembro que era 10 para as 8 da noite, quando eu me levantei, quando eu acordei. E eu olhei para o relógio, sem acreditar que eu tinha dormido aquele período todo,
e com a forte dor de cabeça, uma angústia muito forte no peito, porque eu não tinha contado para o meu pai, pastor Sérgio Santos, ele já tem tanto problema, então eu fiquei quieto, deixei meu pai e não contei nada para ele o que tinha acontecido na cidade que eu tinha ido pregar. Mas como eu estava me preparando para fazer o casamento, eu tinha que ter alguma coisa. E como eu não tinha dinheiro, eu fiquei muito angustiado, fiquei muito triste. E disse, esse negócio de viver da fé, viver da obra é complicado. Queridos, quando eu levantei, eram 7:50. E eu vou te dizer, eu levantei, fui na cozinha da minha casa. E quando eu retornei, eu fiz simplesmente isso que eu vou fazer. Eu sentei assim, na cama, e quando eu sentei na cama, eu comecei a sentir, de uma forma meio leve, mas eu comecei a sentir que a minha força, a minha respiração, ela ia reduzindo muito devagar, mas ela ia indo embora. Eu ia perdendo a força, mas eu não estava sentindo desmaio, eu não estava sentindo nada. E eu estava sentado na minha cama, 7:50 da noite, e da parede da minha casa, da parede que separa o quarto e o banheiro do lateral, eu via algo devagar saindo da parede. Era como se alguém viesse me pegar, estivesse pronto para me pegar, estivesse pronto para me receber. Então eu comecei a ver a minha força desfalecer, mas eu não me angustiei, porque eu já estava com tanta dor de cabeça e já estava tão angustiado que eu imaginei que fosse simplesmente um sintoma dessa dor, que fosse simplesmente um sintoma dessa angústia. Então, nem tive como imaginar se era um delírio de febre ou alguma coisa, não tive nada. De repente, meus sentidos foram embora. Eu tenho absoluta certeza que aquele dia, ou eu tive uma parada cardíaca, ou eu tive um AVC, eu não sei o que eu tive, mas eu sei que, de repente, o meu espírito sumiu. E eu comecei a me ver de buço e subindo de costas para cima, alguém me pegando por aqui, pela minha pá, e como se estivesse me esticando para cima. Me esticando, e ao invés de eu ver a minha cama, ver o meu quarto, eu começava a ver de um lado barro, do meu lado esquerdo era só barro, um chão de barro batido, e do meu lado direito era ouro, brilhando como ouro. Era a junção de terra e ouro. O lado que tinha terra, que era barro, era muito bem aplanado, muito bem aplanado. Como se uma máquina tivesse passado por ali e deixasse muito bonita, muito bem arrumadinha. Não tinha um grão de poeira. Do outro lado, era ouro puro, brilhante. E eu não via o sol, mas eu via um reflexo como se tivesse do sol em cima da parte do ouro. Então ficava o ouro brilhando demais, ao ponto das minhas vistas não conseguir enxergar direito. E eu fui sendo abduzido, levado, subindo. Chegava um certo momento que sumiu toda a parte que era terra. E ficou tudo ouro. E eu subia e eu não entendia. Aí um brilho ofuscava a minha vista. Porque tinha alguém me pegando por aqui, mas eu não conseguia contorcer o pescoço para ver quem estava me pegando pelas costas. E eu fui subindo. Chegou um determinado momento que eu já não ficava mais de buço ou de rosto para baixo, mas agora eu ficava de pé e alguém me segurando, me sustentando por aqui, por debaixo, pelas minhas duas pá, esses dois ossos que a gente tem aqui nos braços, alguém me sustentando com a mão só. Era como se eu fosse um pintinho, uma pena muito leve para essa pessoa que estava me sustentando, que eu não conseguia ver quem era, mas eu sei que era algo sobrenatural, algo muito lindo. Então, quando me levava pelas costas, eu saí dessa parte que tinha ouro brilhante e entrei em um lugar que eu não sei que lugar era aquele. Mas era um lugar, irmão, de muito barulho. Muito barulho, mas o barulho que tinha lá, nesse lugar, que eu creio ser
a metade dos céus, porque Deus não me disse que ali era o céu. Mas nesse lugar tinha um barulho, irmão, que a minha alma estava muito feliz de estar ali. Eu estava muito contente de estar ali. E parece que eu tinha realizado todos os sonhos da minha vida, porque eu não sabia onde estava, mas eu sabia que estava muito bom ali. E de repente, esse ser que me segurava, ele começou a me levar como se eu fosse uma pomba, me levando, me guiando por uma cidade enorme, enorme, onde tinha muito brilho, cor de sol, como que o sol estava ali, eu não via o sol, mas eu via a iluminação muito forte. E nessa iluminação, irmão, eu via coros, e alguém cantava. E nesse coro que alguém cantava, eu começava a ver pessoas. E eu via as pessoas primeiro pelos pés dela. E os pés dessas pessoas estavam todos descalços. Eu via pessoas que eu congreguei quando eu era criança, em Alto de Cotos. Eu via irmãos que já partiram para a glória. Eu via pessoas ir cantando com uma caderneta na mão, um caderno na mão, como o grupo das senhoras antigamente cantava. E o coro que eles cantavam era um coro muito difícil de gravar, mas eu só lembrava do coro. E quando eu cheguei, eu só lembrava que a canção era Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória. E isso ficava repetindo. Mas, irmão, enquanto eles cantavam, algo acontecia, porque passava raios na minha frente, em uma velocidade incrível, que não dava para eu ver direito. Mas não eram raios como a gente vê aqui na Terra normal. Era a forma de anjos passando, correndo. Seres que passavam em uma velocidade absurda, que eu nunca vi nenhuma nave, nenhum carro de Fórmula 1, ninguém nunca vai alcançar uma velocidade daquela. Mas quando eles passavam, irmão, eles liberavam uma língua estranha muito diferente das línguas estranhas que tem aqui nas pessoas que são batizadas com o Espírito Santo e com fogo. A língua estranha que o anjo falava era como era como se fosse uma vitamina para mim. Quando ele passava, eu ouvia em um fundo os irmãos louvando, e os anjos passavam na frente com uma velocidade tão grande, e eles largavam como se eles estivessem passando só para me dar alguma coisa. Passava e falava algo, passava e falava algo. E o mais interessante, eu não falava com a minha boca. Eu estava lá, mas a minha boca não funcionava. Tudo eu falava aqui dentro. Eu sentia bem aqui, debaixo da nossa caixa, onde está o nosso coração, aqui na entrada do nosso estômago. Eu sentia bem aqui. Quando eles passavam, era como se eles estivessem dizendo assim, eu não sei, mas era como se eles estivessem me rebocando uma parede, jogando uma massa na parede, porque quando eles passavam, eu tinha um impacto muito forte. Eles passavam, eu sentia bum. Eles passavam e largavam a língua estranha, eu sentia bum. E eu confirmava falando em língua estranha, mas não com minha boca. Eu falava aqui dentro. Eu nunca vi uma coisa dessa. E eu dizia assim, aqui dentro, eu dizia assim, meu Deus, que língua estranha linda. Mas que unção esses anjos têm? E quem estava me segurando pelas costas, que eu não conseguia ver, falava comigo, isso é você que está sendo fortificado. Isto é eu que estou recheando o seu espírito, eu estou fortalecendo o seu espírito. E eu queria fazer assim com a cabeça para ver a pessoa. E eu não conseguia fazer nem 2 graus, nem para a esquerda, nem para a direita. Os meus olhos estavam limitados a virar. Nós aqui na Terra, né, nós viramos assim, ou então vemos o fundo lá. Lá não conseguia ver. Quando eu ia tentar ver, tinha um pano, um tecido branco que ficava aqui, parecendo que a mão dele estava aqui, e o tecido branco atrapalhava de eu ver. E eu muito curioso, querendo ver, mas eu só via um pano, um certo pano. E na hora que eu virava para ver cá, o pano passava para o lado de cá. Então, se eu virasse o rosto, independente do lado que eu virasse, esse pano estava tapando a minha visão. E eu saí dali e ele começou a me subir mais. E ao invés de eu ver agora os irmãos através dos pés, eu agora vi os irmãos através da cabeça. E era como se eu estivesse em um nível mais alto. E eu começava a observar tudo.
naquela cidade. Mas, irmão, quando eu digo observar tudo, eu observava apenas um brilho enorme de luz no lugar. E ele só deixava eu ver o que ele queria que eu visse. Mas nada que eu não pudesse ver, ele não deixava eu ver. Então ele me levou, e quando ele me levou, me botou de frente de um rio enorme. Eu digo que é um rio, mas eu mesmo nem sei definir o que é. Porque era um lugar enorme, muito grande. Aonde tinha, irmão, uma água azul cristalina. Um lugar plano, calmo, longo, como se fosse desenhado. Mas não tinha uma sombra de vento no lugar. Nada balançava a água. E ele me fez colocar os pés na beira desse rio. O terreno parecia areia, mas quando eu pisava eu não sentia como areia. Então alguém chegava para mim e dizia: "Ah, você está feliz? Eu ainda nem lhe mostrei nada." "Isso aí? Você ainda não viu foi nada. Amanhã eu vou lhe mostrar o peixe do Rio Azul." E eu falava: "Peixe do Rio Azul?" Muito encantado. "Sim, amanhã você vai ver o peixe do Rio Azul." Aí a pessoa que tinha me deixado em pé lá me pegou de novo pelas costas, irmão, como se eu fosse uma estátua imóvel. Eu não conseguia fazer 360, 180, não tinha como. Então me pegou de novo. E quando me levantou dessa vez, eu já não vi mais o Rio Azul. Eu já vi a Argentina. E quando eu vi a Argentina, eu vi o meu irmão, que é pastor no Rio de Janeiro, pregando. Eu não sei o que ele pregava, mas eu vi ele com a mão assim, e a mão dele que ele fazia era uma mão com roupa branca. E ele estava pregando em espanhol. E eu não sabia porque eu não sou bom de espanhol, não conheço muitas palavras de espanhol. E ele estava pregando em espanhol na Argentina. E eu não sei realmente qual era o sentido de Deus me mostrar, me tirar daquele lugar e me dar a visão lá nesse país. O meu irmão foi para a Argentina, passou 3 meses lá. Depois que Deus me mostrou o meu irmão, Deus me mostrou um grupo onde estava meu pai, minha mãe, minha família. Eu não consegui ver minha família inteira, até porque é uma família bem grande. Mas eu via meu pai, minha mãe, minhas irmãs, algumas de minhas irmãs, e via na frente a minha irmã mais nova, que é a Denilma. Só que a minha irmã não era batizada com o Espírito Santo. E ela falava uma língua, irmão, muito forte, de muita autoridade. Uma língua que eu não tinha visto ainda na terra. E era a mesma língua que os anjos passavam e falavam. Passavam e falavam. Porque no céu, irmão, eu até quero abrir uma aspas aqui para dizer para os irmãos que imaginam que o céu é sem barulho, que é muito educado. Se você não se preparar aqui na terra, você não vai poder ir para o céu não, porque é um barulho, irmão, que só quem é espiritual para sentir, para gostar. Eu estava lá e cada grito, cada júbilo, eu só não ouvia aquele júbilo de santo, santo, mas eu ouvia júbilos de glória, de louvor, de adoração. Irmão, o céu é uma adoração intensa, imparável. E esses anjos passavam, e quando eles passavam por cima do grupo que estava louvando. E a minha irmã tomava a frente assim e dava uma palavra de autoridade. Era como se ela estivesse dizendo: vai em frente. Eu não sabia o que ela falava, mas era como se ela estivesse dizendo: vai em frente, continue. Os olhos dela brilhavam com uma firmeza, uma segurança que passava para mim. Eu dizia: meu Deus, que coisa linda. Então esse homem me pegou de novo pelas costas e passou por cima de tudo. E quando passou por cima de tudo, eu vi, irmão, um muro do lado esquerdo aqui. Eu vi um muro enorme, rodeando a cidade inteira, murando a cidade inteira. E o brilho dos olhos, o brilho do sol nos meus olhos, começava a me ofuscar. E eu ficava sem... Eu começava a ficar sem saber o que falar, eu não conseguia mais nada. Irmão, eu começava a derreter por dentro. Porque é uma glória tão maravilhosa, irmão, tão gostosa, que não dava para eu entender mais. Era como se minha mente tivesse sumido.
Era como se meu cérebro tivesse sido arrancado e eu só via brilho, 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 brilho. E ele me levava em alta velocidade, me segurando aqui nas costas, e eu flutuando, flutuando. E ele fazia como se eu fosse uma vassoura, para lá e para cá. Aleluia. Para lá e para cá. E quando ele fazia para cá, eu não sentia nada, mas quando ele voltava, irmão, eu me sentia fortificado. Eu me sentia tão bem. Eu me senti tão bem, tão bem, tão bem, que era como se eu tivesse perdido todos os meus sentidos lá no Espírito. Eu estava navegando de uma forma tão linda, irmão, na presença, naquele sentimento de glória que eu tinha ali, que eu queria estar ali para o resto da minha vida. E ele tipo me sacudia, era como se eu estivesse me renovando, me enchendo de novo. Para lá e para cá, para lá e para cá. E chegou uma hora que ele parou de frente a uma tela. E a tela estava escrito embaixo assim, REC, como que estivesse gravando um vídeo. E nessa hora que ele me botou na frente da tela, ele me paralisou de novo, da mesma forma que eu fiquei paralisado na frente do rio. E na frente dessa tela, irmão, vinha um monte de vultos. Se abriu um telão, um mundo inteiro. E era como se eu pudesse dali ver o planeta inteiro. E via muitos vultos pretos vindo. Muitos vultos vindo parecendo caveira. Vinha como se forma de caveira. E vinha correndo e um vinha com um fuzil. E saía matando outro vulto. Depois vinha uns com a faca, mas a gente não via a faca correta. A gente via o vulto da faca. Eu sei que eram sombras. Eram vultos negros que vinham se contorcendo, e você só via eles matando, eles fazendo algo para matar, destruindo, matando. E quando ele vinha, outros caíam. Eles vinham derrubando e tinha um monte de vulto preto caído no chão. E esses vultos pretos vaziam um monte enorme, enorme, enorme. E eles não paravam de matar. Eles não paravam de destruir. Eles não paravam de destruir. Eles vinham com toda a força. Eles não paravam. E eles não se conformavam enquanto eles não matavam. E batiam, até aquele que estava parar de se balançar. E quando parava de se balançar, eles iam. E vinha mais. Irmão, em alta velocidade. Era como se você visse todas as pessoas que estavam morrendo naquele momento. No mundo inteiro. Todos os vultos. Todas as almas que estavam morrendo. E eu pensei comigo, por dentro de mim. Será que ali é o inferno? E aquela voz falou aqui para mim. Não, aqui não é o inferno. Isso não é o inferno. E de repente, irmão, ele me permitiu. Ele levantou um pouco o lenço, a aba do seu vestido. Ele me permitiu. Ele me permitiu ver. E tinha uma cadeira, irmão. Uma cadeira do lado esquerdo. Aonde a tela estava aqui na minha frente. E ele me permitiu virar algum pouquinho para o lado esquerdo. E do lado esquerdo tinha alguém sentado na cadeira. E eu não conseguia saber, eu não sei quem é que estava sentado na cadeira. Mas eu via. Eu tenho que contar. Jesus me ajuda. Na cadeira tinha alguém sentado. E isso aqui era muito branco. Tinha muita luz branca assim em volta. E a mão dele estava sobre o rosto assim. E ele virava em direção à tela. E
quando ele olhava para a tela, ele chorava. Ele olhava em direção à tela e era como se ele estivesse dizendo a mim: eu estou chorando por causa dessas pessoas que estão morrendo. Era como se ele estivesse dizendo para mim: faça alguma coisa. Irmãos, ele estava me dizendo que aquilo não estava agradando ele, que eu tinha que fazer algo, que eu tinha que fazer alguma coisa para mudar a história. E ele começava a chorar. Mas o choro dele, irmão, ele fazia... Era um choro comprimido, irmão. Era um choro retraído. E a tela saiu da minha frente. Como se alguém tivesse tirado da minha frente com ira. Como se eu estivesse fazendo tudo errado. Como que eu fui levado ali? Para reformar o meu ministério. Para me ensinar que o objetivo do chamado de Deus era resgatar vidas, almas. Enquanto eu estava fazendo de outra forma, achando que estava fazendo certo, aqueles vultos estavam matando muitas almas. Tinha muita gente morrendo. Eu me senti cobrado. Eu me senti, irmão, como que eu estava olhando para a minha vida pessoal, estava olhando para a minha história, que eu tinha sofrido muito. Eu estava olhando demais para o meu umbigo e pensando: quando que Deus vai mudar a minha história? Quando que Deus vai fazer isso na minha vida? Quando que Deus vai me exaltar, como os irmãos dizem aí hoje? E eu tinha esse pensamento, eu tinha esse espírito de que Deus ia exaltar meu nome, minha vida, meu ministério. Ele fez, ele tem feito isso. Mas isso estava mais entregado em mim do que o amor a vidas. E na hora que aquela tela saiu da minha frente com velocidade, eu voltava a ver o brilho no rosto, o brilho do sol no meu rosto, mas eu ouvia que ele continuava chorando. E esse choro, irmão, eu ouço até hoje. De repente, eu olhando para aquela cena dessa pessoa chorando, sentada na cadeira, eu estou vendo como se eu estivesse na galáxia, voando, como você vê ali nas reportagens que a NASA envia e tal. Mas eu vinha descendo por muita bola de fogo subindo, muita bola de fogo. E eu pensava aqui dentro de mim: isso deve ser a oração dos irmãos que está subindo, a oração dos crentes. E aquela que estava me trazendo, me levando, me disse assim, falou comigo aqui, disse: não, isso aí são almas que, através do choro daquele que está ali sentado no trono, ele conseguiu resgatar, ele conseguiu trazer para cá. Então isso são almas salvas. Os vultos que você viu caindo são almas que estão morrendo. E os vultos que você viu matando são demônios se incorporando em almas para destruir, para matar, para tirar a vida. E eu vim descendo, um monte de bola subindo, e eu passando por dentro dessas bolas de fogo, bola pequenininha de fogo subindo, e a velocidade aumentou. Quando eu vim cair para a terra de novo, eu estava sentado no mesmo lugar que eu tinha sido tomado. Só que não era mais 10 para as 8 da noite do 9 de outubro de 2011. Já era 10 para as 8 da manhã do dia 10 de outubro de 2011. Ou seja, já era 10 para as 8 da manhã de segunda-feira. A porta da minha casa estava aberta. Ninguém entrou. A janela do meu quarto estava aberta. Ninguém entrou, ninguém saiu, nem entrou, nem mexeu.
Eu fui para o fundo, as luzes todas acesas, e eu estava sentado da forma que eu fui tomado. Ou seja, de 10 para as 8 do dia 9 de outubro de 2011, até 10 para as 8 da manhã do dia 10 de outubro de 2011, eu não passei na terra. Imagine que todo esse tempo, ou seja, 12 horas de relógio, eu passei sentado, o meu corpo sentado na beira da cama. Irmão, e quando eu voltei, que eu olhei para o relógio, eu pensava que eu estava lá no céu ainda, porque era um horário muito distante do horário que eu fui tomado. Era noite quando eu fui tomado. E eu não estava deitado na cama, eu estava sentado. Então eu saí disparado pela rua. E saí pregando para desviado, saí falando para todo mundo, volta para Jesus, volta para Jesus. E um irmão disse, não, irmão, você foi arrebatado, isso é normal, já aconteceu já com muitas pessoas. Calma, você foi... Eu estava muito nervoso, eu queria ganhar todo mundo para Jesus, eu queria pregar e para todas as almas aceitar Jesus naquele momento. Irmão, o sentimento que eu voltei para a terra, eu não sou mais a mesma pessoa. No dia 9 de outubro de 2011, o pastor Sérgio Júnior foi transformado em uma nova pessoa. Eu tenho certeza que o dia 9 de outubro de 2011 foi o dia em que estava marcado para eu morrer. Mas Deus aproveitou a experiência e me levou para que eu entendesse o que é ministério verdadeiro e qual é o desejo dele de verdade para a igreja. E nesses dias, irmãos, eu tenho visto uma deturpação do evangelho, uma deturpação dos pastores, cada um buscando para si, todos querendo de alguma forma ganhar, sair bem na história, e esquecendo que o objetivo nosso, irmão, são almas para Jesus, são almas para o reino de Deus. Irmãos, eu estou aqui contando para você o que aconteceu comigo, porque eu não sei o que vai acontecer, até quando o Senhor vai me permitir estar na terra. Mas de 2011 até a data de hoje são 14 de novembro de 2014. Fiz 3 anos, no dia 9 de outubro fizeram 3 anos. E o Senhor tinha me dito, é o ano do Pai, o ano do Filho e do Espírito Santo. Você vai esperar 3 anos e depois você vai contar esse testemunho. E eu estou aqui para contar para você, que tem ministério, que tem chamada, que não entende o porquê, que está passando por lutas, por provações. Continue, o objetivo é a alma. Continue fazendo a obra de Deus. Deus não te esqueceu. No momento certo você vai ser revelado, Deus vai revelar a você o porquê de tudo, para o seu ministério ser desenvolvido. Mas por favor, irmão, continue fazendo a obra de Deus. E saiba, o objetivo é a alma, irmão. O objetivo é buscar vidas para o Senhor. Irmão, não navegue pelo orgulho. Não entre nessa linha de querer que seu nome seja honrado, que a sua família seja honrada, exaltada. Irmão, não queira estar aparecendo no Facebook, não queira estar aparecendo nas redes sociais como que você é o tal, é o fulano de tal. Isso Deus faz também. Mas o objetivo, irmão, é alma para Jesus. Eu queria deixar você consciente de que o que o Senhor quer de nós é que nós ganhemos alma para Ele. E a gente está se perdendo. As igrejas estão se perdendo. O orgulho está entrando na igreja. E muitas almas estão perecendo. Eu sou pastor presidente da Igreja Evangélica Ministério Emanuel. E o Senhor me deu 3 diretivas para essa igreja. A primeira diretiva é edificar vidas, conduzir famílias e potencializar ministérios. Mas nesse edificar vidas e conduzir famílias está mais a nossa determinação, a nossa aplicação. É mais para edificar as vidas das pessoas, conduzir famílias, resgatar elas. Mas, irmão, você que é pastor, você que é missionário,
Você que não entende o projeto de Deus. Você que às vezes está aí, irmão, pela fé, mas as dores estão corroendo o seu estômago espiritual. As dores estão atrapalhando a sua continuidade na sua chamada. E você tem se sentido afligido pelas marcas dos aguilhões do Evangelho, pelas prisões, como Paulo disse, prisioneiro de Cristo. Eu queria que você estivesse atento, porque o que Deus está fazendo com você é simplesmente te fazendo ser um ministro verdadeiro, uma verdadeira mulher de Deus, um verdadeiro homem de Deus. Então eu queria deixar aqui para você esse testemunho de arrebatamento. O Senhor me arrebatou, irmão. E Ele mudou minha vida, mudou meu ministério, me transformou. Tem pessoas que ouvem e me veem a lidar com problemas na igreja, problemas graves, e eles não entendem por que o pastor é tão paciente, tão calmo. Por que ele consegue? Como é que ele consegue isso? Será que ele... O que é que ele está fazendo? Por que ele conseguiu isso? Irmão, isso foi um trabalhar de Deus. Foi nesse dia que eu consegui, que Deus transformou minha alma, meu caráter, meu ministério. E eu creio que Deus ele vai arrumar uma forma de fazer na sua também. Eu queria te abençoar em nome de Jesus Cristo. Queria dizer para você, não desista, irmão. Não desista de forma alguma. Continue fazendo a obra de Deus. Não deixe que nada venha abater você. Como eu estava angustiado. É normal que a gente se angustie, se entristeça. Mas, por favor, não para. O objetivo são almas. Aquele choro que eu ouvia lá no céu, na cadeira, eu não paro de ouvi-lo. É por isso que eu não consigo fazer de outra forma. Então, que o Senhor continue abençoando sua vida, te dando força, te dando resignação para resistir esses dias que são maus. Os últimos dias que a igreja está vivendo são dias calamitosos, dias que as intempéries têm tomado conta, derrubado muitos pastores, dias onde a apostasia se aumenta a cada dia, mas também são dias em que o Senhor preparou para resgatar almas, e Ele vai usar você, Ele vai usar a sua família. É você que Ele está procurando, mas Ele quer de você uma renúncia. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Deus abençoe você. Vamos orar. Potentíssimo, eterno e poderoso Deus, eis aí, Senhor, os teus filhos, eis aí, Senhor, o teu povo. Meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Senhor, por ter me concedido esse espaço, para que eu pudesse, Senhor, contar a minha história. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo. Meu Deus, instrua este moço, instrua essa moça, esta jovem, esta senhora, que faz a tua obra, Senhor, e talvez esteja angustiada, talvez esteja, Senhor, com o coração dolorido, sem entender, Senhor, o porquê de tanto sofrimento, de tanta amargura. Meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, abençoa, Senhor, instrua, esclareça, meu Pai. A tua palavra nos diz, Senhor, que tu esclarecerá. Então, Senhor, eu te peço, esclareça teu filho, a tua filha. Abençoa ele, meu Deus. Em o nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.